Olá, vamos agora para a segunda parte de nossa exposição, esquerda e direita, duas propostas de distinção para um binômio persistente. Lembrando o aviso no qual se reitera as nossas liberdades de expressão filosófica e científica, e relembrando nosso plano de exposição. No primeiro encontro, nós tratamos justamente do item 1, visões, poder social e valores, e trataremos agora dos demais pontos. Eu irei dividindo essa exposição em blocos de 30 minutos, como eu já tinha avisado, para garantir maior acessibilidade e também tornar tudo mais confortável, na medida do possível, é claro. Bem, sobre o Estado. Quando se fala em poder político, o poder político é uma das fontes do poder social. Ele não, que ele convive junto com o poder ideológico, com o poder econômico, com o poder militar. No poder político, em toda a sociedade você tem isso. Em toda a sociedade humana você tem os quatro poderes. Pode não ter o mesmo grau de institucionalização, o mesmo grau de complexidade das sociedades em que vivemos hoje em dia. Mas toda a sociedade humana, por mais primitiva que ela seja, ela tem esses quatro poderes. O que vai variar é o grau de complexidade dessas relações, o modo como as interações sociais. Então, quando se fala em poder político, se fala no governo da sociedade. E o governo da sociedade pressupõe o quê? Pressupõe decisões concertadas, os grupos que compõem a sociedade, os indivíduos e grupos que compõem a sociedade, eles procuram atingir determinadas finalidades em comum. E aí vem a ideia do bem comum. Bem comum. Então, toda a sociedade, ela tem essa perspectiva. Se a sociedade não segue uma boa noção de bem comum, ou tem uma noção falsa de bem comum, entende que determinadas situações de escala seriam enquadráveis como bem comum, isso é outro problema. Mas toda a sociedade, ela precisa de um governo. Ela precisa de alguém que a administre, que faça o gerenciamento, garanta uma infraestrutura. E na medida em que a sociedade vai tendo demandas cada vez mais complexas, você precisa de estruturas mais complexas, mais estáveis, mais permanentes. E cabe ao poder político a institucionalização do direito. O que é que eu estou chamando de institucionalização do direito? Existem várias formas de manifestação do direito, e toda sociedade tem direito. Você vai ter um, um direito no âmbito do poder ideológico, do âmbito do poder militar, no âmbito do poder econômico, mas se faz necessário que você estabilize o direito. Até para dar segurança, previsibilidade, certeza. É preciso que haja uma instância que diga qual é o direito que se encontra em vigor, ou então, qual é o direito que deve ser seguido. Ou o direito posto, ou o direito reconhecido. E aí cabe ao poder político fazer essa identificação. E o poder político, ele naturalmente trabalha com padrões geográficos. Necessariamente trabalha com padrões geográficos. Por exemplo, o poder ideológico, em rigor, ele não trabalha com parâmetros geográficos, dependendo do caso, mas o poder ideológico, como ele envolve identificação ou construção de sentidos, de ideias, ele procura atingir o máximo possível de pessoas e de sociedades. De pessoas e de sociedades.
Então, o poder político tem essas especificidades. Então, uma das formas de organização, de estruturação do poder político, e a noção de direita e esquerda só tem sentido na concepção de Estado moderno, quando surge, para alguns, como por exemplo, um historiador israelense chamado Martin van Creveld, isso é o Estado. Para Michael Mann, ele vai praticamente identificar poder político com o Estado. Eu prefiro a concepção de Michael Mann, mas, quer queira, quer não, o Estado moderno é uma forma de organização do poder político. E o Estado moderno, em rigor, ele nasce quando há a queda do feudalismo, quando há a queda do sistema feudal, e surge duas ideologias, o absolutismo e o iluminismo, que passam a substituir a ideologia, o catolicismo, a ideologia católica ou o catolicismo. Sim, eu sei que a expressão ideologia pode gerar, mas eu falo ideologia como hierarquização, organização de valores. Então, o absolutismo e o iluminismo acabam substituindo o catolicismo. Até porque, no auge do sistema feudal, quem detinha o poder ideológico era, dominante, era justamente o quê? A Igreja Católica. E, no caso, no auge do feudalismo, o poder político, ele era muito difuso, ele era muito espalhado, ele não tinha força o suficiente. O poder militar também ele era espalhado, era um poder difuso. Mas veja bem, no Estado moderno, há o monopólio institucional do poder militar. Somente deve ser reconhecido o poder militar exercido pelo Estado, exercido pelo governante. Toda forma de poder militar sem que não seja exercido pelo governante, quando eu falo pelo governante, é pelo governante e seus delegados. Então, ele não vai ser considerado adequado. Por exemplo, no feudalismo, o poder militar ele era distribuído, ele não era concentrado. Então, o poder militar ele se encontrava distribuído, espalhado por vários senhores. Quando o rei precisava empregar o poder militar na defesa das sociedades, fazia necessário convencer os lordes a disponibilizar esse poder militar. Outro ponto importante do Estado moderno é a ideia de a identidade cultural. Começa a haver a construção de uma identidade comum fundada na religião, nos costumes, no idioma, que permite a identificação de um povo ou de uma nação. Do povo ou de uma nação. Outra coisa também que o Estado moderno vai construir gradualmente é a ideia de impessoalidade do poder político, ou despersonalização do poder político. Em que sentido? Eu prefiro a expressão impessoalidade. No sentido, né, fundado na ideia de que quando o poder político ele é exercido, não é o governante que exerce, mas o governo. Não é o rei que exerce, mas o Estado, a coroa. Então, começa a haver uma separação gradual do patrimônio do governante do patrimônio do Estado. E mais isso é um processo gradual. Então, os bens deixam de ser do rei e os bens passam a ser da coroa. E
muito importante, o Estado moderno, e isso é garantido pelo poder militar estatal, garante a supremacia, aliás, determina a supremacia do direito posto ou reconhecido pelo poder político sobre toda e qualquer outra forma de ordenação jurídica. Por exemplo, a Igreja Católica, no auge do feudalismo, ele tinha um direito. Então, várias relações jurídicas se encontravam reguladas e disciplinadas não pelo direito ditado pelo rei, mas sim pelo direito ditado pela igreja. Tanto que, às vezes, você tinha problemas de conflito de competências. Mas no Estado moderno, o que acontece? O ordenamento jurídico canônico da igreja passa a ser tolerado dentro do território do Estado na medida em que ele seja compatível com o direito estatal, que basicamente se tornou o direito positivo. Bem, e aí entra a questão da legitimação do direito. Quando eu falo em legitimação do direito, a questão central é quem deve dizer, quem deve determinar o direito positivo, quem deve editar as normas jurídicas. E aí nós temos, aí, conjugando Pontes de Miranda com Carl Schmitt, nós teríamos três possibilidades. A legitimidade monocrática, na legitimidade monocrática, um indivíduo, ele é responsável, tem o poder de estabelecer as normas jurídicas, ele é a instância para o estabelecimento do direito positivo, ou, se você preferir, da lei. Lei, sentido como conjunto, como sistema. Há também a possibilidade da legitimidade ser oligocrática, ou seja, você tem um grupo de pessoas que é responsável por dizer qual é o direito positivo. Qual é o direito positivo? Para por editar as normas jurídicas. Aí você teria uma legitimidade oligocrática. E na legitimidade democrática, não. A quem cabe dizer o direito positivo, estabelecer o direito positivo, o ordenamento jurídico que deve vigorar naquele território para aquela sociedade. O povo. O povo. Como? Diretamente ou através de seus representantes. Porque na legitimidade monocrática ou oligocrática, se usa, ela está mais associada com a ideia de soberania divina. Então, na legitimidade monocrática e na legitimidade oligocrática, você trabalha com a ideia de que quem dita o direito o faz em nome de Deus. Na legitimidade democrática, não. Quem dita o direito faz em nome do povo. Agora, para que a legitimidade democrática não seja somente o discurso, é preciso que haja uma escolha de quem vai dizer o direito e vai determinar ou estabelecer o direito positivo, que é por meio da representação. Por meio da representação. Que aí, gradualmente, o Estado moderno ele foi se afastando da ideia de soberania divina e passou para a soberania popular. Mas, muitas vezes, você tem, em termos práticos, uma legitimidade monocrática ou uma legitimidade oligocrática, no qual a soberania popular ela se torna basicamente um jogo retórico. Bem, mas há quem diga que o Estado ele é ilegítimo. O Estado ele é ilegítimo. Ele não deve existir. O Estado, na verdade, é uma tragédia para a humanidade. Quem vai defender essa linha são os libertários e também Karl Marx.
com linhas de argumentação distintas. Com relação à forma do Estado, aí isso vai envolver o quê? A organização político-administrativa. Se você vai ter um governo mais concentrado ou desconcentrado. Mas é preciso que haja uma coesão. E aí o Estado pode ser unitário, onde os entes regionais não têm autonomia, uma autonomia muito reduzida. Pode ser um Estado federativo, perdoe o slide, ou federativo, um Estado federal, no qual você tem uma certa autonomia político-administrativa, ou seja, as decisões não são concentradas apenas no ente central, e no Estado confederado, que hoje, basicamente, no meu ponto de vista, é o comunitário, onde os estados mantêm soberania. Mantém soberania. No Estado federado ou federativo, no Estado federal, você não tem soberania no ente regional. Com relação às formas de governo, vocês devem estar se perguntando por que eu estou tratando disso com um envolve de direita e esquerda. Vocês vão entender isso um pouco mais na frente. Com relação às formas de governo, você tem a monarquia e a república. Na monarquia, você tem o quê? Você tem uma família que é considerada pela sociedade a responsável por estabelecer ou determinar os governantes. Eu posso ter uma monarquia absolutista? Sim, mas ainda existem monarquias absolutistas hoje em dia. Basta você pegar vários países islâmicos têm o sistema monarquia, a monarquia absolutista, onde o rei, o monarca, ele concentra todos os poderes, ele é completamente irresponsável, todas as funções jurídicas básicas do Estado, legislar, executar, julgar, ou seja, editar normas jurídicas, aplicar, executar essas normas jurídicas e resolver ou prevenir conflitos com base nessas normas jurídicas, todas elas se encontram concentradas no monarca. E quem exerce, ele pode até delegar essas competências, esses poderes, essas funções, mas que os delegados, eles dependem única e exclusivamente da confiança do monarca. E aí você tem a monarquia também, monarquia constitucional. Na monarquia constitucional, você tem o monarca, mas o monarca ele tem competências, poderes mais limitados. Uma vez que na monarquia constitucional, o monarca ele é visto como um representante do povo. Ele é visto como um representante do povo e o povo tem garantias, o povo, o indivíduo tem garantias em face dos poderes do Estado. As monarquias constitucionais, elas se estruturam tradicionalmente através de sistemas presidencialistas. Então, você tem várias monarquias constitucionais. Hoje em dia, o Brasil já foi a monarquia constitucional. E aí nós temos a República. Na República, em rigor, não existe uma família escolhida pela sociedade como o berço dos governantes. É bom deixar bem claro que na monarquia constitucional, o monarca ele tende a assumir cada vez mais uma função de mediador e de estabilizador das instituições do que propriamente de governante. Já na República, não. Na República, em princípio, qualquer indivíduo na sociedade ou qualquer grupo da sociedade pode exercer, ser escolhido para ou assumir o governo. E aí você tem a República Monocrática, onde você tem uma pessoa, um indivíduo com poderes totais. Você tem a República Oligocrática, onde você tem um grupo social que passa a ter poderes totais e exerce poder político sem qualquer responsabilidade. E uma República democrática, ou, para quem entende, há quem entenda assim, a verdadeira república. Que numa república democrática, o governante ele tem mandatos temporários, o
o governante ele tem que ser um representante do povo, escolhido pelo povo. Na monarquia, você tem a vitaliciedade. E você tem a responsabilidade política administrativa do governante. E aí você tem a chamada República Democrática. Você não vai ter esses elementos que eu acabei de dizer aqui na República Oligocrática e República Monocrática. Há países em que, no caso, você tem a República, o nome é República, mas acaba se tornando uma monarquia absoluta disfarçada. Monarquia absoluta, dinâmica de monarquia absoluta. O que é que você vai ter, por exemplo, no, em alguns países na Coreia do Norte? Com relação ao sistema de governo, isso envolve relação entre o poder executivo e o poder legislativo, entre quem administra e executa o ordenamento jurídico e toma as decisões políticas, e quem legisla e quem executa. No presidencialismo, o chefe de governo, que é chefe de Estado, ele não depende da confiança do parlamento para exercer seu mandato. Já no presidencialismo, não. No parlamentarismo, já há uma questão de confiança. Você tem uma distinção entre chefe de Estado e chefe de governo. Bem, mas, afinal de contas, de onde vem esse binômio esquerda e direita? Esse binômio esquerda-direita, ele surge com a Revolução Francesa para e ele vem para ficar. Na Revolução Francesa, você teve a derrubada de uma monarquia absolutista, que aliás um dos primeiros estados absolutistas, que foi justamente o estado absoluto, que é o estado absolutista francês. Mas por que a Revolução Francesa merece o nome de revolução? Bem, aí entra a distinção entre revolução e reforma. Do ponto de vista jurídico, a revolução, quando um ordenamento jurídico ele é superado por outro ordenamento jurídico, e o critério para você identificar isso é com relação à Constituição, que é o que dá o fundamento de legitimidade, de validade de todo ordenamento jurídico. Já na reforma, não. Na reforma, você tem a mudança nas instituições, isso do ponto de vista do estritamente do direito. Você tem a mudança das instituições, mas mantendo, preservando o mesmo ordenamento jurídico, porque você não vai ter uma modificação na Constituição. Agora, no campo da sociologia, a revolução envolve o quê? Uma reconfiguração do modo como se encontram dispostos, ou o modo como se encontram organizados os quatro poderes da sociedade. O poder militar, o poder político, o poder ideológico e o poder econômico. Poder econômico. Mudança de quais são os grupos que têm protagonismo, quais são os grupos que têm protagonismo no poder econômico, qual é o grupo que tem protagonismo no poder ideológico, e assim sucessivamente. Ou a forma como o poder militar deve ser exercido. E o que nos interessa mais, no que diz respeito ao poder político. Quando houve a Revolução Francesa, então houve uma reconfiguração ideológica, econômica, militar e, do que nos interessa mais, política. Então, muitas vezes você pode ter uma revolução onde o que basicamente muda é o poder político, mas os poderes ideológico, militar e econômico não têm, digamos assim, mudanças substanciais. Mas no caso da Revolução Francesa, os quatro aspectos sofreram profunda modificação. Bem, quando os revolucionários conseguiram anular o poder do rei, dois grupos se formaram.
os jacobinos e os girondinos. Qual a diferença básica entre um e outro? Eles mudaram de nome, mas os nomes que ficaram são esses, jacobinos e girondinos. Os jacobinos se sentavam à esquerda na Assembleia Constituinte de 1789. Já os girondinos se sentavam à direita. Qual era a diferença entre um e outro? Os jacobinos, eles defendiam, para usar uma expressão mais contemporânea, um grande reset da França, em todas as suas dimensões. Tudo deveria ser modificado. Tudo. Nada do antigo regime, do absolutismo, deveria ser mantido. Em especial, nada do que sobreviveu do antigo regime do sistema feudal também deveria ser mantido. Já os girondinos, por sua vez, compartilhavam com os jacobinos a ideia de que não havia mais possibilidade de se voltar ao antigo regime. Mas eles entendiam que nem tudo o que existia, nem todas as instituições presentes e existentes deveriam ser eliminadas, ou reestruturadas, ou jogadas fora. Então, eles defendiam que uma postura mais reformista. E, dentro da Assembleia e fora da Assembleia, você tinha também o quê? A preocupação com a restauração do antigo regime de rebeliões. Então, os jacobinos passaram a ser vistos como a esquerda e os girondinos como a direita. Mas isso acontece dentro do contexto do Estado moderno. E aí, os franceses, eles criam um modelo de Estado e de direito. Um modelo liberal. Bem, aí entra a proposta de... Aí nós vamos tratar, no próximo bloco, da proposta de Norberto Bobbio e, se der, a gente também da proposta de Rothbard. Vamos parar por aqui. Depois retornamos com a parte 3.